Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesse dia 18 de janeiro de 2024, uma quinta-feira, com 26 graus, nesta manhã nublosa em Ribeirão Preto. Ora aparece bastante sol, outra hora bem nublado, mas nós estamos aqui com 0% de possibilidade de chuva, hein? Então, é uma manhã nublosa mesmo e vai chover no final da tarde, segundo a meteorologia. Então, teremos hoje a umidade relativa do ar nesse momento de 80, mas nós teremos no meio do dia próximo aos 40. Então, vai cair bastante, né? E a temperatura vai ser de 34 segundo os termômetros. Ontem já foi quente, muito quente. Hoje, com 34, deve ter 38, 39 de sensação térmica. Então, passando aqui nesta manhã de verão, né? Uma quinta-feira abençoada em Ribeirão Preto, para poder falar com você a respeito de um rapaz que sempre está no centro das nossas atenções, mas muitas pessoas ontem que eu ia falar, ou que eu falei, né? Tentou assistir aí como muitas unidades ficaram sem o sinal e não viram. Ontem eles não viram. E depois eu fui tentar publicar, não consegui porque também não havia sido gravado. Então, hoje eu estou fazendo de novo. Se você. Ah, é. Então, tem gente aí, foi muito bom, eu quero ouvir de novo. Então, tá bom. Então, vamos falar hoje a palavra a respeito de Daniel. Você já deve ter ouvido a respeito de Daniel, Daniel na cova dos leões. E ali agora Daniel tinha ou tem uma situação de um convite de um rei para poder falar a respeito de uma situação. E ele queria saber se o espírito que estava sobre Daniel ainda era o mesmo. E aí eu quero falar com você nesta manhã como que é que faz para ter um espírito excelente. Para ter o espírito excelente. Porque a Bíblia fala que tinha sobre Daniel um espírito excelente. E o espírito excelente que a Bíblia fala é a presença de Deus na vida de Daniel. Mas como que faz para poder ter essa sensação, essa situação e viver realmente essa vida de ter um espírito excelente? Como é que faz? Na vida, nós temos aí muitas vezes problemas, dificuldades, né? Que nós. Opa, entrou um negócio aí que não deveria, que nós podemos passar, né? Passar, e muitas vezes pode ser que essas dificuldades nos tirem, as dificuldades nos tirem o foco e libera sobre nós uma outra visão de outras coisas. Então, nesse momento, nós estamos falando a respeito de como ter. Porque falar que alguém teve, conseguiu chegar lá, e não sei, mas como que conseguiu? Como é que fazia? Como é que ele fez? Como é que faz para poder chegar lá e ter esse espírito excelente? Então, vamos lá. A primeira coisa que me vem em mente é o versículo. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Daniel, capítulo 6 e verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre o reino. E é Daniel, o livro de Daniel, no Velho Testamento, Daniel, no capítulo 6, verso 3. Presta atenção que eu vou ficar fora aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar eu aqui, porque senão eu vou acabar ficando quase todo o tempo fora e o pessoal fica reclamando. Então tô aí, tô no cantinho aí. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quem tem o espírito excelente se destaca. Quem tem o espírito diferente
é diferente. Aí fica fácil de distinguir. Por isso que o rei distinguiu e colocou. Nessa versão fala distinguir, mas tem uma versão que fala assim, a versão da Bíblia, tá? Que diz assim, sobressaiu, sabe? Apareceu mais do que os outros. As suas decisões eram mais vistas, eram mais bem colocadas. Então, o mesmo Daniel sobressaiu desses príncipes e presidentes. Então, ele era melhor do que esses príncipes e presidentes. Por quê? Porque nele havia o Espírito excelente. Olha que maravilha. Então, pode ser que você, nesta manhã, está aí querendo saber muitas coisas, como é que vai fazer para poder se distinguir ou se destacar. Porém, então, o mesmo Daniel se destacou no meio desses príncipes e presidentes, porque nele havia o Espírito excelente. Se o Espírito excelente, que é o Espírito Santo, repousar sobre a sua vida, você vai se destacar. Mas o que precisava? O que ele fazia? Qual que era a situação? Veja aqui, ó. Eu coloquei algumas situações aqui. Daniel não se vitimizava. Daniel tinha tudo para poder falar assim, ó. Eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima do meu país, eu fui trazido aqui como escravo, eu estou como escravo, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Já viu aquele bichinho que vive falando, coitadinho de mim, aquele negocinho? É mais ou menos isso aí. Ele tinha tudo para se vitimizar diante do que viveu em seu passado, mas isso não alterou quem ele era. Você pode ter vivido todas as coisas, todos os problemas, todas as dificuldades. A partir do momento que você aceita Jesus como único suficiente Salvador, o Espírito Santo começa a agir na sua vida e você não vai ficar se lembrando da situação anterior, tá? Você não vai ficar pontuando situação anterior, se vitimizando, ai, coitadinho de mim, ai, que eu sou o piorzinho, ai, eu sou o mais feinho, ai, eu sou o pobrezinho, ai, eu sou. Porque em você vai habitar o Espírito excelente. Presta atenção aqui, uma outra situação. Daniel não era influenciado. As circunstâncias não influenciavam a sua fé. Pelo contrário, quem tem o Espírito excelente influencia os outros. Quem tem o Espírito Santo não se deixa ser influenciado. Ele influencia as outras pessoas a estarem na onde ele está. Ele tem argumentos que não são argumentos de briga, tá? Tem gente que acha que preciso lutar. Não, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se você quer ter uma visibilidade maior, se você quer se destacar na onde você estiver fazendo, tenha o Espírito excelente com você. Porque aí você vai passar a influenciar os outros. Esses dias eu vi uma pregação de um pastor falando a respeito de quando você está fazendo o seu melhor, e aí você pode fazer o seu melhor dentro daquilo que você está fazendo ou aonde você está fazendo, de tal forma que se você for um mecânico, você será um bom mecânico. Ele falou isso. Se você for um pedreiro, você será um bom pedreiro. O melhor pedreiro da cidade, o melhor mecânico da cidade, o melhor eletricista da cidade, o melhor encanador da cidade, com um espírito de excelência sobre a sua vida, você se destaca. Então, o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo para você é: tenha sobre a sua vida o Espírito excelente. A melhor coisa que você pode fazer é adquirir o Espírito excelente. Daniel era diferenciado, ele era diferente dos outros todos. O que ele era não dependia do destino ou da sorte. Suas atitudes e seus frutos distinguiam dos demais. Eu conheço um monte de gente, um monte de profissional, muitos profissionais que se dizem, presta atenção, que se dizem crentes, só dizem, tá? Ou se dizem de outra religião aí que
E aí, na hora que vai prestar o serviço, faz uma coisa caca, sabe? Promete, não cumpre, fala de horário, não vai, marca horário, não vai. Ele faz as coisas tudo mal feito. Então, presta atenção. O que ele era, o que Daniel era, não dependia do destino ou da sorte. Eram as suas atitudes que faziam com que ele tivesse os melhores frutos e os melhores frutos se destacavam dos demais. Fica mais aparente. Quando você tem o espírito de excelência, o espírito excelente, como você, o espírito excelente, ele faz toda a diferença na sua vida. Além de você ser diferenciado, você se destaca. Vai aparecer mais, tá bom? Então, mais uma coisa que Daniel era. Ele era diferenciado. Daniel era seletivo. Nós precisamos, nesse tempo de 2024, selecionar as nossas amizades e pensar as nossas amizades, avaliar as nossas amizades, e o convívio se limitava àquelas pessoas que criam e viviam a mesma fé. Não ficava se relacionando ou tendo amizades muito próximas com pessoas que não criam no mesmo Deus e não andava com essas pessoas, não ficavam. Isso não quer dizer que você não vá ter amizades com alguém que não é crente. Não é isso. Amizade você pode ter, mas você não pode andar, não pode sentar. E tem gente que quer influenciar fazendo parte daquela roda. E aí o Salmo 1 é jogado na lata. Não sentar, não parar, não tem comunhão. Não dá. Ok? Então presta atenção aqui, ó. Não pare para ficar conversando coisas que não interessam. Daniel tinha amizade sim, mas elas eram pensadas, avaliadas, e o convívio com essas pessoas limitava aqueles que criam e viviam na mesma fé. Quer ser igual a Daniel? Ter um espírito excelente? Seja seletivo. Seja aquele que faz uma seleção das pessoas. Olha outra coisa aqui. Daniel dava um bom testemunho. As ações não dependiam, as ações dele, as suas ações, não dependiam do ambiente em que estava. Onde quer que ele estivesse, a sua conduta testemunhava o caráter do seu Deus. Onde quer que ele estivesse, a conduta dele testemunhava o caráter do Deus dele. 5 pontinhos aí para você pensar, analisar e ver o que é que você está fazendo. Como ter o caráter ou o espírito excelente, né? Então, o quinto dava um bom testemunho, o outro era seletivo, diferenciado, olha lá, e ele não era influenciado, ele influenciava, e Daniel não ficava se vitimizando. Não ficava se vitimizando. Então, o mesmo Daniel se distinguiu, se destacou desses príncipes e presidentes, porque nele havia, porque nele morava, porque nele habitava o espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino, e ele é Daniel, capítulo 6, versículo 3. Esse versículo é o que está colocado neste texto, tá bom? Então presta atenção. Quer ter um espírito excelente? Faça como fez Daniel. Tenha todos esses 5 pontos, você já vai estar andando. É claro que tem mais coisas, tem. Mas nesse momento, isso é o que temos para poder falar para você, para que você já possa começar, tá bom? Então, fazendo assim, você vai ter um espírito excelente, o espírito excelente com você. E nesta manhã, não tem, né? Não teve nenhuma intercorrência, todos assistiram aí, maravilha. Então tá bom, vamos ver se ficou gravado para a gente poder publicar no YouTube lá, né? E se você tem YouTube, se você conhece alguém que tem e que quer ouvir e ver essa mensagem, fala para ele, cadastre-se lá, ó, @Pastor Estevão Machado. Coloca lá, entra lá no canal,
Não sei nem como é que fala lá. Siga o canal aí, dá um joinha, pode deixar um comentário. É muito bom saber que vocês estão vendo e ouvindo também pelo YouTube, tá bom? Ontem não teve, porque deu aquele problema e acabou não gravando, mas hoje nós gravamos. Ficou até um pouquinho mais comprido, né, pessoal? Ontem eu fiz com 10. Hoje já está com 16, mas hoje ficou mais explicadinho. Vamos orar? Vamos orar? E eu gostaria que você orasse pelas pessoas que estão hoje com dificuldades de conseguir uma vaga no sistema de saúde. Está complicado, pessoal. Está muito complicado. Tem gente que não está conseguindo nem exames. Está muito complicado. Ano de eleição, ano que os governantes, os administradores, os prefeitos começam a ficar limitados com valores, com situações, não pode fazer muita coisa, porque senão vai caracterizar que é com cunho eleitoral. Muita coisa para acontecer nesse ano de 2024. Então, é hora da gente começar a rever as nossas atitudes, né? E as nossas situações e também ajudar, tá? Aí tem aquela situação toda que a gente sempre tem falado aqui, que é para poder a pessoa ajudar no momento de oração, com as coisas que estão acontecendo. Parece que muitas vezes a gente pede e as pessoas não gostam muito, né? Não gostam que a gente fala, mas eu acho que eu vou falar de novo hoje. Ontem eu não falei não, mas eu vou falar. Sabe por quê? Porque parece que a gente está perdendo a noção do que está acontecendo, a noção do perigo. Ó, perigo, presta atenção aqui, ó, fazer exercício entre 10 e 16 horas. Hoje, principalmente em Ribeirão, um calorão desse, a pessoa sai para fazer exercício 11 horas, meio-dia. Acordou 10 horas da manhã, toma café e sai fazendo exercício meio-dia. Um sol de rachar. E o pior, quando pega o seu cuidador e fala para ele ir empurrando a cadeira ou ajudando, amparando ele. Não dá, né, irmão? É perigoso. Não faz isso, não. Outra coisa. Mais uma situação aqui que às vezes a gente acha que já acabou. Não acabou, tá? Setembro Amarelo não acabou. Então, vencer na vida é viver. Se você tem pensamento suicida, se você ainda está precisando de ajuda, quem sabe você entrou na live agora e nunca ouviu eu falar que nós temos um grupo que apoia as pessoas que estão em dificuldade e ajuda para que saiam dessa situação. Chance de suicídio nenhuma. Zero. Vencer na vida é viver, tá bom? Então, se você está precisando de ajuda aí, peça ajuda. Nós vamos arrumar um profissional ou uma profissional, dependendo quem for você, para poder te ajudar, tá bom? Então, nunca. Se você tem pensamento suicida, ou já pensou, ou está com tristeza profunda, angústia, está passando por algumas dificuldades, nunca pense nisso. E se pensar, pense em chamar apoio, ajuda, e nós vamos direcionar uma pessoa para poder te ajudar. Tranquilo? Pode confiar. Pessoas top para poder ajudar você. Outra situação aqui são os escorpiões, tá? Os escorpiões estão por todo lado na cidade e têm dado picadas em muitas pessoas. Não é bacana a dor que esse bicho faz com que a gente passe, tá? Todo mundo que já foi picado e fala comigo, fala, pastor, esse negócio não dá. Então presta atenção. Cuida da sua casa, da limpeza da sua casa, escombro, resto de entulho, de construção, dessas coisas erradas. Por favor, retira aí. Retira. Sabe por quê? Porque você retirando, você evita ter uma proliferação desses bichos, desses animais peçonhentos aí, tá bom? Então, faça isso. Escorpião é um bichinho que não é bom tê-lo muito perto, não, tá? Deixa ele lá longe. A única coisa que mata o escorpião é água quente. Então, você deve jogar água quente no escorpião e matar o escorpião. E o mosquito Aedes aegypti também é uma situação de fazer limpeza e nessa limpeza evitar que ele apareça. Pneus, latas, garrafas, vasos de planta, calhas entupidas, caixa d'água destampada, vaso sanitário que não está sendo usado, precisa ser tampado. Aquelas outras situações daquele reservatório de água atrás da geladeira,
que não é limpo, que você precisa limpar, precisa tirar rapidamente essa água daí, para que não se torne um criador do mosquito Aedes aegypti, tá bom? O Aedes aegypti é esse mosquitinho aqui, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e quando ele transmite isso, se a dengue for hemorrágica, ela pode te matar, tá bom? Cuida aí para que você não tenha isso também, tá? E agora nós vamos fazer uma oração, mas você não se esqueça de orar por Casa Branca, lembra de Casa Branca? Casa Branca é o lugar onde a nossa irmã Célia, que está aqui no 7º andar do HC Campus, ela vai... É nono ou é 7º, hein? É no 9º andar, está no 9º andar aqui do HC Campus, e ela está em dificuldade, está precisando de ajuda. Vamos orar por ela, tá bom? E aí, olha, Casa Branca também. Casa Branca é o lugar onde vai ser acolhida, e se ela for acolhida aí rapidamente nesses dias, eu vou estar falando para vocês aí onde que é que nós podemos ajudar também quando ela estiver lá. Nesse momento, o que a gente pode fazer é estar orando por ela, beleza? Vamos continuar orando por Casa Branca, e Casa Branca vai ser uma bênção na vida da nossa irmã, na vida da nossa irmã Célia, tá bom? Então, a relação de oração, eu iria colocar, mas não vou colocar não. Você já sabe o que é que a gente está precisando orar, então vamos orar, todos nós, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento pelo Yuri, pela Célia, que está ali no 9º andar do HC Campus. O Senhor conhece a vida dela, conhece ela muito bem, conhece o Yuri, conhece o Dum também, conhece a sua mãe Maria José. Oramos nesse momento pela avó Hilda, oramos pela dona Tereza, pela Luzinete, pelo Geninho, pela Selminha, pelo Ronaldo, que é o esposo da Célia, juntamente com os seus filhos. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida do Wesley, da Fabiane, da Flaviane, das crianças, que todos eles tenham uma bênção especial nesse dia. Nós oramos por todos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nesse momento encarcerados, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão andando pelas ruas, aqueles que estão em depressão. Oramos por todas essas pessoas que estão em dificuldades, aqueles que estão nesse momento padecendo qualquer dificuldade para encontrar o socorro médico nesse tempo de 2024. Nós temos pessoas com problemas de conseguir uma consulta, uma internação, um exame, aguardando muito tempo, e muitas vezes as pessoas sofrem o dano, padecem no meio do caminho, porque estão aguardando algo que ainda não saiu. Nós te pedimos em nome de Jesus, socorre essas pessoas, dá graça a cada uma delas. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Nós voltamos hoje à tarde, tá? Para poder fazer aquela live de podermos dirimir algumas dúvidas aí, tá bom? Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que essa quinta-feira seja uma maravilha sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, que Deus te abençoe. Fique em paz, fique com Deus e até mais. Deus abençoe. Grande quinta, um abraço. Abraço, Goiás. Deus abençoe.